Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Bom gente, espero que todos estejam bem. Nós temos que dar, como todos sabem, continuidade ao semestre, né? Todo mundo sabe dos problemas que nós estamos passando momentaneamente, mas a alternativa que a gente tem é passar essas videoaulas aqui, de modo que vocês tenham pelo menos cumprido o conteúdo da disciplina. Pessoal, olha só. Nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula aqui, eu vou basicamente repetir aquilo que eu já passei para vocês, só para a gente dar uma relembrada no que já foi passado, nos dois assuntos que já foram passados, né? Mas olha só, mas antes de a gente falar de fato dos assuntos, eu gostaria de explicar mais ou menos como vai ser o nosso semestre, né? Nosso bimestre, na verdade. Então, como vocês sabem, já devem saber, o semestre ele acaba a final deste mês. Nesse sentido, nós temos até o dia 30 para aplicar as provas, né, as avaliações para vocês. E como é que eu vou fazer? Em hidráulica, o que eu decidi? Eu decidi resumir, né, os assuntos, né, na verdade diminuir um pouco os assuntos e aplicar uma única prova. Nós vamos fazer uma única prova valendo 10 pontos, tá certo? Então, nós teremos uma prova valendo 10 pontos que corresponderá aos assuntos abordados em 3 aulas. Eu mandarei 3 aulas para vocês, tá? Primeiro, na verdade, essa aula que a gente já viu mais ou menos, a gente vai falar principalmente dos tipos de escoamento e também da questão da vazão, né? Vazão de conduto, vazão de tanto a questão de velocidade quanto diâmetro, que são fatores necessários para a determinação da vazão de determinado conduto. Então, basicamente, vai ser assim o nosso bimestre, tá? Faremos uma única prova valendo 10 pontos. Pessoal, e dedicação. Farei a prova de um jeito mais simples possível, de modo a vocês conseguirem desenvolver baseado nas aulas que eu vou passar para vocês. Olha só, eu sei que existe uma dificuldade, né, principalmente por se tratar de uma disciplina que envolve muito cálculo, mas eu tentarei abordar da maneira mais simples possível, né, os principais assuntos que eu acho que de fato são relevantes para o curso de agronomia, principalmente para a disciplina de irrigação, que é uma disciplina que nós ainda vamos ter, tá certo? Então, nesse sentido, eu vou recapitular um pouco, eu vou passar um pouco rápido, tá, gente? Porque isso daqui é uma coisa que nós já vimos. Basicamente, nós falaremos nesse momento sobre hidrodinâmica. A gente já viu qual é o entendimento de hidrodinâmica, que nada mais é do que o estudo dos fluidos em movimento, já sabemos o que são fluidos, e baseado na questão do movimento desses fluidos, a gente sabe que ele pode ser classificado quanto ao tempo e quanto ao espaço, né? Então existem essas classificações aqui, que é interessante, pessoal, que vocês tenham isso no caderno. Olha só, para facilitar as coisas, eu quero que vocês prestem atenção nesses slides. Eu mandarei para vocês também esses slides para vocês acompanharem a parte conceitual das coisas. É interessante que vocês tenham esse consentimento, né, esse entendimento, desculpas, a respeito desses pontos mais conceituais que eu passarei para vocês, porque eu acho que eu vou cobrar isso também na prova, né, para não ficar só sobrecarregado de cálculo. Tá? Então, basicamente, vocês entendam essas diferenças que eu já passei para vocês naquele resumo, que possivelmente estará na prova também. Bom, falando um pouco sobre os condutos, né, a gente já teve uma breve introdução sobre o que são condutos. Na verdade, de modo geral, condutos são estruturas por onde a água escoa, né? Vamos falar de água, mas qualquer outro fluido consegue escoar. Então, basicamente, condutos são divididos em dois tipos, né? Que são os condutos forçados ou condutos sob pressão, e também temos os condutos livres, tá? Então, quero que vocês tenham em mente quais as diferenças entre condutos forçados e condutos livres. A diferença básica entre eles é que os condutos forçados são regidos, né, pelo efeito da pressão, ou seja, para que a água escoa sobre determinado conduto, é interessante que exista uma força de pressão para que a água vá de um lugar a outro. Basicamente é isso. Tá? Então vocês anotem essas definições simples aí. Então, como a gente tem como os principais exemplos de condutos forçados, nós temos as adutoras, nós temos as canalizações de modo geral, principalmente as canalizações que se utiliza bombas, né, motobombas. Então, as motobombas são utilizadas principalmente para escoar a água sob condutos forçados, tá?
E nós temos também os condutos livres. O que são condutos livres? Quais são as principais características, ou a principal característica de um conduto livre é que a água escoa sob pressão atmosférica, ou seja, sob gravidade. Então, para a água escoar de um lugar a outro, é importante, é essencial, na verdade, que exista a força da gravidade, ou por gravidade. Então, sempre vai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Portanto, quais as diferenças entre condutos livres e condutos forçados? Primeira questão de prova. Quero que vocês tenham isso na mente, tá bom? Isso daqui eu não vou ficar explicando muito para vocês, porque está nos slides aí para vocês lerem. E como principais exemplos aqui de condutos livres, ou seja, condutos por onde a água escoa por gravidade, a gente tem os rios, de modo geral, os rios não deixam de ser condutos, e a gente tem principalmente os canais, onde canais que são assuntos que nós abordaremos no final dessas aulas, não desta aqui, mas da disciplina. Inclusive, teremos conteúdos que cairão na prova a respeito de canais, principalmente de dimensionamentos, o dimensionamento básico de canal, tá certo? Então, condutos livres, os rios e canais principalmente. Os condutos forçados são aqueles que utilizam esse bombeamento. Bom, aqui tem algumas exemplificações dos tipos de condutos, só quanto à questão da pressão. Então, em condutos livres, a gente sabe que a pressão incidida sobre esse fluido dentro desse conduto é igual à pressão atmosférica. Já em condutos forçados, a gente tem basicamente esse comportamento aqui, em que a pressão exercida dentro do conduto sempre vai ser maior do que a pressão atmosférica. Também isso daqui é uma outra diferença entre os tipos de conduto. Bom, e aqui a gente chega de fato nos dois assuntos que eu passei para vocês, começando com a classificação, quanto ao regime de escoamento. E quando a gente fala de regime de escoamento, nós estamos falando em número de Reynolds, Então, por meio desse número de Reynolds, nós conseguimos determinar 3 tipos de regime de escoamento, que a gente viu: regime laminar, regime turbulento e zona crítica. Então, para a gente chegar nessa classificação, a gente precisa passar por cálculos, E eu passei a fórmula para vocês, eu quero que vocês trabalhem em cima dessa fórmula. Pessoal, olha só. Geralmente, nos assuntos mais complexos de hidráulica, a gente sempre trabalha com as conversões de unidades. Eu não quero, nesse momento, que vocês se preocupem com conversão de unidade. Eu vou jogar sempre as questões diretas, só para vocês terem um entendimento de como utilizar cada valor e jogar direto na fórmula. Não vai ser preciso nenhum tipo de conversão de unidade, exceto aquelas que de fato são essenciais que se convertam. Isso daí a gente vai trabalhar lá em bombas, vocês vão ver que lá realmente haverá necessidade de fazer uma conversão de unidade, tá? Mas vai ser só aquilo, mas eu vou explicar quando a gente chegar lá. Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam? A funcionalidade, como trabalhar com aquela fórmula de regime de escoamento, que é o número de Reynolds, tá? Então, regime de escoamento foi o nosso primeiro assunto que nós abordaremos. Então, basicamente, existem 2 tipos de escoamento. Isso daqui é só uma ilustração que mostra como é o comportamento da água do fluido em determinado regime. Então, a gente viu que em regime laminar, nós temos a água escoando sem ou com pouco atrito, diferentemente do regime turbulento. E a gente vai perceber que, dependendo desse regime, a gente vai ter mais ou menos perdas de cargas dentro de um sistema, que é um outro assunto que a gente vai ainda desenvolver na disciplina. Tá? Então, basicamente, aqui só para ilustrar como é o comportamento da água dentro de um conduto, dentro de uma tubulação, em função desses 2 regimes. Lembrando, temos regime laminar, o regime e o escoamento é a mesma coisa, e temos também o regime turbulento. E entre esses 2, nós temos o que? A zona crítica. Lembrando, regime laminar, nós temos o número de Reynolds abaixo de 2.000, turbulento, o número de Reynolds acima de 4.000, e a faixa entre esses 2 valores é o que a gente chama de zona crítica ou zona de transição, mas isso vocês já trabalharam também. Aqui só para exemplificar, isso daqui nos experimentos feitos por Reynolds, que a gente conseguiu determinar como fica, como é o comportamento da água em determinado conduto, a depender do tipo de regime de escoamento, tá certo? Bom, e como vocês já viram, essa aqui é a querida fórmula de Reynolds, onde o número de Reynolds se dá em função da velocidade e do diâmetro da tubulação e também, claro, pela viscosidade cinemática do fluido. Tá? Então, a partir desse número aqui, como a gente já viu, a gente vai chegar num valor que vai determinar
o tipo de regime, se é regime laminar, regime turbulento ou se está em zona crítica. Mas já passamos isso. Essas daqui são algumas especificações que eu já deixei anotadas para vocês, tá? Anotadinhas lá para vocês. Isso daqui é só um exemplo. Quem quiser trabalhar com esse exemplo, mas eu vou mandar uma outra bateria de exemplos para vocês, tá bom? Bom, isso aqui é importante. Qual a importância desse número de Reynolds? A gente só tinha trabalhado quanto à fórmula, né? Como se trabalha, né? Qual a funcionalidade dele numérica. Mas para que serve de fato esse número de Reynolds? É muito utilizado hoje nos experimentos de irrigação hidráulica. Bom, quanto maior for esse número, maior será a turbulência do fluido dentro da tubulação. É claro, ou seja, quanto maior o número, mais turbulento ele é. E, em função disso, maior será o atrito interno entre as moléculas do fluido e externo, né, que é entre as moléculas do fluido e a parede da tubulação. Ou seja, quanto mais turbulento eu tenho, mais atrito eu tenho do fluido com a parede da minha tubulação. E quanto mais turbulento for esse meu sistema, mais perdas de carga eu tenho no meu sistema. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, já falando um pouco sobre perda de carga, que é o nosso assunto da nossa próxima aula. Perda de cargas, imagine o seguinte, quando eu estou jogando água, a grosso modo, de uma bomba até uma caixa d'água, a força que tem da bomba, que começa na tubulação logo saindo da bomba, é a mesma que chega na caixa d'água? É claro que não. A água vai perdendo força. E essa força que se perde é o que a gente chama de perda de energia ou perda de carga, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Tá? Assunto importantíssimo para a irrigação. Vamos perceber que perda de carga, a fórmula de Haas-Williams, que vocês vão saber qual é uma das fórmulas mais importantes, quiçá a mais importante dentro da irrigação. Tá? Mas vamos ter essa oportunidade. Isso daqui é só para exemplificar mais um pouco mais sobre a questão dos regimes de escoamento dentro de cada tubulação. Então, quanto mais turbulento, mais atrito da água sobre a minha tubulação, mais atrito, mais perda de carga. Se eu tenho mais perda de carga, eu preciso de uma bomba mais potente. Aí você já consegue perceber a importância de se calcular isso. Veja bem, se eu tenho um regime laminar, um fluxo laminar em uma tubulação, eu tenho menos perdas de água, de carga, na verdade, desculpa. Se eu tenho menos perda de água, significa que eu não preciso de uma bomba tão potente. Então, com uma bomba relativamente fraca ou de baixa potência, eu consigo jogar água de um lugar a outro. Então, quando vai aumentando essa turbulência, vai aumentando minhas perdas de água, de carga. E se eu tenho um aumento de perda de carga, eu preciso de um aumento da minha potência da bomba. E se eu preciso de um aumento da potência da bomba, eu preciso de uma bomba maior. E se eu preciso de uma bomba maior, eu preciso de uma bomba mais cara. E vocês vão aprender dentro da irrigação que a economia é um dos fatores essenciais dentro de um projeto de irrigação. Tá? Então, só para a gente já ter esse princípio aqui de noção a respeito da importância disso. Depois nós falamos sobre o princípio de conservação de massa. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que as especificações da fórmula de vazão. Então vimos lá como fórmula o número de Reynolds e vimos, agora a gente vai começar a ver a fórmula de vazão, só recapitulando. Né? E o que a gente viu? O que é esse princípio de conservação de massa? Bom, num regime permanente, a massa de fluido que passa por uma seção transversal sempre permanece constante. O que é isso? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma tubulação, por exemplo, de 15, hipoteticamente, 15 centímetros de diâmetro, aqui de 5 centímetros de diâmetro. Independentemente da velocidade, ou na verdade, independentemente do diâmetro dessa tubulação, essa vazão, que é a conservação de massa, sempre vai ser a mesma. Tá? Então, o princípio dessa conservação de massa diz basicamente isso, que independentemente do meu diâmetro de tubulação, eu vou ter sempre a mesma vazão, tá? Dentro de um conduto. E a gente viu que para calcular a vazão, a gente precisa basicamente ter o conhecimento da área da seção transversal, que é isso aqui, ó. Seção transversal que a gente fala é essa parte bem aqui da tubulação, vezes a velocidade. Mas eu ensinei para vocês que a gente não vai utilizar especificamente essa fórmula aqui. A gente vai utilizar a fórmula de vazão, que é aquela fórmula que na verdade é o destrinchamento disso aqui. Vazão vezes π vezes o diâmetro. Vazão é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a velocidade. Mas isso vocês têm anotado. Fórmula de vazão. Aqui ele só deu a área vezes a velocidade, mas vocês vão utilizar sempre aquela fórmula que eu passei para vocês e a unidade de vazão sempre utilizada em metros cúbicos
por segundo. Mas isso nós já vimos aqui, um exercício para vocês, tá? E só mesmo para exemplificar de modo prático, né, como é a utilização, essa fórmula da vazão também é utilizada para quando se deseja, né, medir a vazão em cursos de água, por exemplo, né? Olha aqui, usa-se essa fórmula, né, a fórmula de vazão para determinar a vazão que ocorre em rios, em riachos, enfim. É possível utilizar por meio dessa fórmula, tá certo? Bom, então isso foi o que a gente viu. E o que a gente ainda precisa ver nessa disciplina? Bom, basicamente, pessoal, existem outros assuntos inerentes à hidrodinâmica, mas que não são de tão importância para a gente como são esses aqui. Então, a gente vai ver ainda até final desse mês assuntos como perda de carga. Nós vamos ver que existem dois tipos de perda de carga, que são as perdas de carga contínua e localizada, né? Todas essas perdas acontecem dentro de um conduto. Vamos entender o que é essa tal de altura manométrica, que é importantíssimo para se determinar o dimensionamento de uma motobomba, dimensionamento de bomba. Então, basicamente, esses três assuntos aqui contemplam os condutos forçados. Entendendo isso aqui, passando isso para vocês com exercícios também, a gente vai dar uma pincelada sobre os estudos dos canais, porque fazem parte da ementa da disciplina. Tá? Então, basicamente, é isso que nós vamos ver. Tá? Então, próxima aula, começarei falando sobre perda de cargas, mandarei alguns exercícios para vocês. Depois, falaremos sobre altura manométrica. A gente vai ver que a altura manométrica depende de perda de carga. E para se calcular a bomba, a motobomba, a gente depende da altura manométrica. Então, é uma coisa dependendo da outra. Tá? Mas isso é para a próxima aula. Tá? E a gente finalizará com o estudo dos canais. Por enquanto é isso.